Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Quero convidar você a conhecer o meu canal lá no YouTube. É o www.youtube.com/alfacdo. Se inscreva no canal, deixe aquele seu joinha maroto que só você sabe fazer. Eu sou Fabrício Mendes, venha comigo fortalecer a nossa fé, conhecendo Deus através de seus atributos. De maneira objetiva, podemos definir atributo como uma característica ou qualidade usada para descrever um objeto ou uma pessoa. Quanto aos atributos de Deus, alguns teólogos chamam a atenção para as características ou qualidades essenciais ao nosso entendimento dele. Ele vai se revelando aos poucos a nós, e é bem provável que passaremos a eternidade toda para conhecê-lo. Os atributos de Deus são absolutos e são independentes de sua criação, ou seja, antes do haja luz, Deus já existia. Todos os atributos de Deus escritos na Bíblia ainda não esgota com precisão o ser divino. O profeta Isaías recebeu uma revelação da grandiosidade de Deus. O céu é o meu trono e a terra é o estrado onde descanso os meus pés. Usando essa mesma hipérbole, podemos conjecturar que o universo todo está no centro da palma da mão de Deus. E hoje eu quero começar uma série de vídeos onde vou falar sobre os atributos de Deus, e será muito mais do que estudar Deus como uma ciência ou fazer uma autópsia na Bíblia para tentar descobrir o segredo de Deus. Muito estudo e pouca prática é o mesmo que não estudar. É como uma pessoa que olha o seu rosto no espelho e vê como ele é, e depois que sai dali não lembra mais de como é a sua face. O conhecimento dos atributos de Deus é essencial e primordial para todos os cristãos. Conhecer Deus fará uma diferença significativa em nossa maturidade cristã. Até agora, tudo que conhecemos de Deus foi como Jó, apenas de ouvir falar. E depois que formos impactados pelo poder de sua palavra e germinados pelo Espírito Santo, passaremos a aceitar e a compreender e adorar Deus de forma correta e aceitável a Ele. Compreender os atributos de Deus nos faz entender nossa existência e a existência de tudo que existe, inclusive o mal, Satanás e o pecado. O profeta Jeremias escreveu certa vez assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e em conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça, com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Os atributos de Deus nos fortalecem, principalmente no domingo de manhã, quando somos visitados por aquela galerinha que não acredita na Trindade. Por isso é muito importante a gente entender e aceitar os atributos de Deus. E sem dúvida, ao estudar os atributos de Deus, teremos respostas para as seguintes perguntas: quem é Deus? Como Ele é? Somente através da leitura bíblica e auxílio do Espírito Santo percorreremos o caminho dessas respostas. E sem dúvida, a maior expressão do atributo mor de Deus é o novo nascimento. A ressurreição da massa pecadora chamada eu em filho, regenerado e transformado. Os atributos de Deus estão cada dia mais esquecidos pelos grandes pregadores e por quase todas as denominações. As igrejas estão muito mais preocupadas com coisas supérfluas e mundanas e tentando responder à célebre pergunta: o que é essencial para a existência humana? Mas a busca por essas respostas estão sendo feita na ciência humana e estamos vendo cristãos meninos atribulados e correndo atrás do vento. Alguns pregadores estão muito mais preocupados em sermões sobre saúde, família e amigos. Isso não quer dizer que esse tipo de sermão não é útil. Mas, se o sermão exposto não levar a igreja a se curvar diante dos atributos de Deus, é um erro. E o próprio Jesus disse certa feita aos fariseus
justamente aquela galerinha que era responsável em transcrever a lei de Deus. Jesus disse assim para ele: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E hoje, a igreja, nós caminhamos pelo mesmo caminho. Discutimos Deus, debatemos Deus, mas não fazemos a mínima de quem ou o que é Deus. Não há nada acima, não há nada ao lado, nem podemos falar que há algo embaixo disso, porque não há como comparar o conhecimento de Deus com qualquer outra coisa. Já vou deixar claro que conhecer a Deus não é aprender alguns princípios para você ter o melhor dessa terra, ou ser o cabeça, ou ser próspero. Conhecer a Deus não é um meio para nossas conquistas egocêntricas. Esse conhecimento é a graduação máxima do ser humano. Nós fomos criados para conhecer Deus e nos glorificarmos nele. Afinal, a vida eterna é conhecer a Deus. Tanto aqueles que são destinados ao inferno, tanto aqueles que são destinados ao gozo do Pai irão conhecer Deus, a ira de Deus ou a glória de Deus. Entretanto, não é o conhecimento pelo conhecimento, não é nos gloriarmos em ter uma teologia correta, não é buscar só a verdade, é buscar a realidade dessa verdade em nossas vidas. Um papagaio pode repetir palavras corretas. Um computador pode sim ler um sermão. A verdade tem que formar raízes firmes que crescem e frutificam para a glória de Deus. Não é tudo sobre a verdade, é tudo sobre Deus. E tem um escritor chamado A.W. Pink que sintetizou magistralmente isso em seu livro chamado Os Atributos de Deus. Ele diz assim: necessitamos algo mais que um conhecimento teórico de Deus. Só conhecemos verdadeiramente a Deus em nossa alma quando nós recebemos a Ele, quando nos submetemos à sua autoridade e quando os seus preceitos e mandamentos regulam todos os pormenores de nossa vida. E depois de todo esse conhecimento sobre Deus, que já vimos que nunca, nem na eternidade, vamos parar de estudar e aprender, devemos lembrar que precisamos nos gloriar nele. Se a sabedoria adquirida através dos atributos de Deus nos leva somente ao certificado exposto na estante ou na parede ou ao anel no dedo, esse conhecimento para nada mais tem serventia. Se ainda acharmos que podemos fazer um culto justo a Deus, se acharmos que podemos ser santo o suficiente para Deus, ou se acharmos que podemos arrancar um suspiro de Deus sequer, é porque ainda o atributo de Deus não foram germinados em meu coração. Isso é preocupante, pois o critério para ser filho é ser nascido pelo Espírito Santo. E somente o Espírito Santo nos faz aceitar e compreender o Deus incompreensível, porém explicável. O Deus que tudo pode dentro da lógica, pois Ele é a lógica, Ele é a razão e tudo que existe, existe nele. Examine a sua consciência. Qual é o desejo de seu coração? O que faz você perder o sono? O que faz você ficar horas e horas de joelho orando? Esse motivo, bem aí, esse motivo mesmo, a qual está te perturbando, fazendo você orar horas e horas, esse é o seu Deus. É para Ele que você tem adorado, é para Ele que você tem buscado, é para Ele que você tem dedicado a sua vida. Fique com Deus e até o próximo, querendo Deus. Toda honra, toda glória seja dado ao Deus Criador dos céus e da terra. Fique com Deus e até a próxima.